Senhora presidente, deputada Fatinha, senhoras e senhores deputados, deputado Valdec, deputado Eliomar, deputado Conte, demais deputados presentes. Ontem nós tivemos aqui nesta casa uma audiência pública no auditório Nelson Carneiro para tratar da despoluição da Laguna de Araruama. Uma comissão presidida pelo deputado Marcos Figueiredo, com a presença do Ministério Público, dos representantes das concessionárias Prolagos, Águas do Turnaíba, dos integrantes, representantes do consórcio Lagos São João, presidentes de colônias de pescadores, comunidades da região. Um debate extremamente produtivo, um debate necessário. E trago aqui hoje uma repercussão desse debate, tão importante para a minha cidade, a cidade de Cabo Frio, para a região dos lagos, São Pedro da Aldeia, Iguaba Grande, Araruama, Arraial do Cabo e Armação dos Búzios. Há 18 anos atrás, tinha início um programa a partir de uma privatização de parte da SEDAI com a concessão, e não privatização, do serviço de água e esgoto de Saquarema à Armação dos Búzios a duas concessionárias, Águas do Turnaíba e Prolagos. 18 anos se passaram. Alguns modelos de gestão estiveram à frente dessas concessionárias. Não posso negar que a realidade de hoje, na relação comunidade, na relação poderes públicos, na prestação do serviço, é a melhor realidade já vivida nos últimos 18 anos. Desde a prestação de serviço, a resposta é ideal, é eficiente? Não, ainda não é. Estamos muito longe do ideal. E o ideal deve ser perseguido, conquistado, com luta, com transparência, com responsabilidade e com muito trabalho. A questão do abastecimento de água. Quem aqui conheceu a região dos lagos no passado e conhece hoje, houve um grande avanço. Estamos livres dos carros-pipas. Evidente, a prestação do serviço é remunerada. Quanto mais água distribuída, mais lucro. Mas houve também o cuidado com o manancial. Nós passamos várias crises de abastecimento na crise hídrica e a região dos lagos enfrentou com o manancial de Uturnaíba, sempre mantido no excelente nível, né? E isso cuidado, isso a participação da sociedade, no comitê de bacias, no consórcio, uma experiência inovadora a nível de Brasil, primeira no estado do Rio de Janeiro, pioneira lá na região dos lagos. Aqui cabe ressaltar ao grande servidor público Luiz Firmino, que foi um entusiasta dessa iniciativa, e a plenária de ONGs, com destaque a Dalva Mansur, ao Arnaldo Villanova, aos ambientalistas, aos pescadores, né, que participaram efetivamente desse processo e construíram. E as prefeituras, que num determinado momento, lembro-me aqui bem a luta do prefeito José Bonifácio, para que o contrato fosse nesse modelo de gestão e que incluísse a questão do esgoto, que estava excluída no processo inicial, levado adiante pelo governador Marcelo Alencar à época, e o prefeito José Bonifácio só assinou depois que o esgoto foi incluído no processo de concessão, porque era fácil distribuir água. Quando você distribui água, você produz esgoto. E quem vai tratar do esgoto? Ficaria isso com as prefeituras, à época, os municípios com as dificuldades que tinham, né? E que retornam a ter hoje sem royalties do petróleo. Então isso foi um avanço. A gente avançou. Sistema de tratamento em tempo seco, depois, foi uma outra inovação da região, hoje está sendo utilizado aqui
no Rio de Janeiro, no entorno da Baía de Guanabara, mas à época foi uma inovação. Havia uma previsão de que em 25 anos, ao final do contrato, as concessionárias dariam 70% do esgoto tratado, coletado em rede separadora, àquela população da origem do contrato. Ou seja, 25 anos depois nós teríamos 5 vezes mais o número de pessoas, mas a responsabilidade das concessionárias era aquela do aniversário da vigência do contrato. A utilização da rede em tempo seco, partindo de um princípio de que em 365 dias no ano nós temos 335 de sol e 30 de chuva, utilizaria-se a rede de águas pluviais para fazer a coleta do esgoto nas redes de águas pluviais, bombeando para estações de tratamento. 7 estações de tratamento foram construídas, enquanto se avançava nesse intervalo nas redes separativas. Com a coleta em tempo seco, nesses 30 dias de chuvas, as comportas se abrem para a lagoa, a fim de que as águas pluviais, lavando a rede, levam também o esgoto para o corpo lagunar e do corpo lagunar ganhe o oceano. Uma lagoa hipersalínica, já dizia um estudo do Dr. Alberto Ribeiro Lamego, dos mais importantes geógrafos e historiadores do Brasil e do mundo, que uma laguna com essas características no mundo, todas as lagunas hipersalínicas, tinham a tendência de acabar, porque elas são transformadas em micro-lagoas até que se transformam num grande deserto. Então, há uma necessidade de dragagem permanente. E as experiências, senhor presidente, eu vou concluir em instantes, peço um pouco de sua tolerância, que é importante. As experiências de dragagem que nós tivemos na Laguna de Araruama, foram 3. Uma, ali na ponta do Ambrósio, quando nós tivemos a construção de uma nova ponte, saímos de uma ponte de um vão de 30 metros para de 300 metros, permitiu a renovação e a recuperação da laguna num certo período. Uma outra no canal do Itajuru, com um fim do enrocamento, a retirada de pedras da ponte Feliciano Sodré, ali na altura do Clube Costa Azul. E, mais recentemente, uma na Ponta dos Macacos, ali no Boqueirão, em São Pedro da Aldeia. A população sorriu de alegria ao ver a lagoa voltar a ter vida. Pescado voltou para aquela região, a balneabilidade aprovada, a economia do turismo reativada. Porém, nós temos que ter uma dragagem permanente. A comunidade de Praia de Siqueira, em Cabo Frio, são aproximadamente 500 famílias que vivem exclusivamente da pesca extrativista na lagoa, da pesca do camarão. Praia de Siqueira é uma prioridade. A lama chega a 1,5 metro acumulada no fundo da lagoa. Não há como se banhar e é difícil pescar. Então, a minha proposta, estou apresentando o projeto de lei, nós temos no ano que vem a revisão quinquenal desses contratos. E há um princípio, há pouco conversava com o deputado Luiz Paulo, poluidor pagador. Quem polui tem que despoluir. E no regime de concessão, quando a lagoa hoje é poluída, através do despejo, seja de esgoto, ou seja de água tratada desses esgotos, visto que ainda nós não tivemos o reaproveitamento dessas águas, quem está poluindo a lagoa são as concessionárias, que há um cinturão, né? E esse cinturão joga de volta para a lagoa, seja água tratada ou seja, nos dias de chuva, água misturada com esgoto. Então, o meu projeto de lei visa na próxima revisão quinquenal, que é agora em 2018, e eu vou trabalhar muito para contar com a paciência dos colegas e o apoio, para que a gente possa aprová-lo em 15 dias, vai ser difícil, mas é um desafio a ser lançado dada a importância. Que seja encargo das concessionárias a dragagem permanente, sem que isso signifique aumento do custo tarifário. Que seja uma dilação contratual
mas que as concessionárias se obriguem à dragagem permanente da lagoa para a renovação das águas e manutenção de um grau de salinidade que permita a recuperação do corpo lagunar e recuperação das espécies vivas naquele espelho lagunar. Nessa direção, nós estamos apresentando o projeto. Semana que vem insistiremos nesse debate, porque é importante para a nossa região recuperar a Lagoa de Araruama e não há como não responsabilizar nesse momento as concessionárias para que elas façam o serviço de dragagem permanente da Lagoa de Araruama.